Olá, queridos estudantes, queridos alunos. Nós vamos iniciar agora então o nosso terceiro encontro da disciplina de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. No primeiro momento, estabelecemos a definição, a compreensão do que é educação ambiental. No segundo momento, então, nosso segundo encontro, definimos as noções de sustentabilidade, o entendimento que se tem de sustentabilidade. E hoje, então, nós vamos começar a avançar na estruturação desse conteúdo, tá? Acerca da educação ambiental para a sustentabilidade, ou seja, a ideia, como nós vimos lá no nosso primeiro encontro, é da formação de um sujeito crítico, de um sujeito que consegue perceber tudo aquilo que está ao seu entorno e consiga fazer uma leitura de tudo isso de maneira responsável, né? De maneira objetiva. Muito bem. Então, a temática principal que nós vamos abordar hoje é a condição da educação ambiental ser a possibilidade da formação de um indivíduo ético. Tá? Então, por isso, vamos destacar logo aqui, né, a questão da ética ambiental. Nós sabemos, né, que por definição, quando se fala em ética, nós estamos falando daqueles conjuntos de regras já passadas pelo ponto de vista crítico, né, e que acabam norteando e definindo as ações como sendo boas ou más, né, justas ou injustas do ponto de vista da coletividade. Tá? Diferente da moral, que é algo mais individual, mais subjetivo, pessoal, a ética ela trata dessa relação com o todo, com a coletividade. E a ética em si ela vai possuir campos específicos, né? Ela vai possuir lá o campo, por exemplo, da bioética, que vai tratar todas as questões que envolvem a vida, né? Questão que envolve, por exemplo, o aborto, eutanásia, pesquisa com células-tronco, enfim. Nós vamos ter a ética dos negócios, né, que é aquela ética que vai tratar da relação, as relações comerciais, a relação de trabalho do patrão com o empregado, do cliente, o fornecedor, enfim, todas as relações que envolvem as questões do ponto de vista comercial, dos negócios, né? E temos também uma terceira, né, outras também, mas podemos destacar essas três agora. A terceira nós conhecida como ecoética, ou seja, a ética que se relaciona com a ecologia, as questões do ambiente natural. Então, quando nós falamos aqui de uma ética ambiental, nós queremos, de uma maneira, juntar esses três campos de ética aplicada, porque elas são necessárias, ou seja, o indivíduo ele não se faz somente, ou não se forma somente tendo uma perspectiva ética, ele tem que ser um ser completo, ele tem que ter um alcance mais completo para poder estar melhor qualificado, podemos dizer assim, para ter uma vida social saudável. Muito bem, então vamos lá. Rumo a essa ética ambiental. O que nós podemos destacar num primeiro momento, né, é que em determinado momento, né, do desenvolvimento social, da história da humanidade, ocorre o que a gente vai tá exposto aqui como o desenraizamento dos seres humanos do ambiente. Tá? O que está por trás disso? Por trás, ou seja, o ser humano ele deixa de perceber as suas raízes, tá, na questão ambiental. Por quê? Porque se passa a desenvolver e se acreditar de maneira muito cega, muito desconexa, né, da realidade, de que a relação que o homem, o ser humano, ele desenvolve com relação à natureza, ao meio ambiente natural, uma relação de controle, de predicação, de manipulação dessa natureza. E essa relação, essa manipulação, esse controle é a única conexão entre o homem e o mundo. Né?
O ser humano é o ser que transforma a natureza. O ser humano aprendeu a controlar a natureza. O ser humano aprendeu a tornar a natureza previsível. O que é questionável, obviamente. Tá? Isso tudo vai nos apresentar a ideia de desenraizamento dos seres humanos do ambiente, como se fosse arrancado e colocado numa outra perspectiva, acima, à frente, de superioridade. Disso decorre, então, uma desresponsabilização dos seres humanos pelo cuidado com o que vive ao seu lado. Se ele não se percebe mais com raízes naquele espaço, ele não se percebe mais com responsabilidade. O ser humano ele passa, em determinado momento, a concluir, a convencionar que aquilo que acontece lá no meio ambiente natural, na natureza, não é de responsabilidade dele. Foram os outros que provocaram. Ele não consegue mais relacionar os seus atos, as suas ações, as suas decisões com aquilo que está acontecendo. Ele não consegue relacionar a forma como ele lida com o lixo com a inundação da sua cidade. Ele não consegue relacionar a forma como ele lida com o lixo dele com o aumento de casos de dengue na sua cidade, no seu bairro. Ele não consegue perceber que a relação que ele desenvolve com o lixo que ele produz tem relação, né, com o aumento de espécies invasoras, como ratos, moscas, baratas. E ele acaba, por exemplo, atribuindo a responsabilidade disso ao poder público. Então, somente. Ou seja, existe um processo de desresponsabilização. Isso falando no micro, né? Peguei o exemplo do lixo e citei tudo ocorrências a nível particular, a nível regional, né? Poderíamos tomar aqui exemplos, né, ou a relação com, por exemplo, o aquecimento global, né? As ações que o indivíduo ele desenvolve né, e como isso se relaciona com a questão do aquecimento global, né? Mas muito bem. Então aqui esse desenraizamento e essa desresponsabilização, no fundo, elas são causadas por uma falta, na verdade, de um posicionamento ético, de uma postura ética desse indivíduo. E essa postura ética, ela exige o deixar ser. Esse deixar ser, ele se relaciona com o fato de que é necessário deixar que o meio ambiente, a natureza, a totalidade dos seres que os envolvem, e está incluído aqui o ser humano, nós e os outros seres humanos, né, eles consigam viver, eles consigam coexistir. Experienciar o convívio amistoso com o não humano, confrontando toda a perspectiva do processo de socialização, o que acaba exigindo uma mudança nos nossos hábitos existenciais, assumindo nossa condição de finitude da existência humana no mundo como toda a teia da vida, princípio da prudência. Uma postura ética, do ponto de vista ambiental, ela exige do ser humano essa capacidade do deixar ser, no sentido de que ele tem que se perceber de que ele não é superior, de que ele não está acima, de que ele não está à frente dos demais seres que compõem o ambiente. Ele é mais um. E que em algum momento ele vai deixar de ser. Nós somos finitos, nós não somos eternos, né? E é prudente que, para não antecipar esse nosso fim,
que saibamos trabalhar, que saibamos nos relacionar com os demais seres que nos rodeiam. A escola de Frankfurt, né, no começo dos anos de 1900, 1920, né, a escola de Frankfurt ela vai fazer uma análise muito crítica, né? Os pensadores que compõem esse grupo de pensadores denominado Escola de Frankfurt, eles vão estabelecer um pensamento muito crítico, a chamada teoria crítica. Eles vão criticar toda aquela perspectiva do homem pós-moderno, moderno, que se via nessa condição de superioridade em relação à natureza, né? E eles vão tecer duras críticas a essa visão e a essa perspectiva do ser humano, a ponto de dizer o seguinte: olha só, por que tudo está tão errado? Por que o homem ele caminha para um conflito muito prejudicial a si mesmo com relação à natureza, com relação ao meio ambiente? Eles vão dizer o seguinte: porque o que está predominando no ser humano é uma racionalidade instrumental. Ou seja, o ser humano, o homem, é um ser racional, né? E os pensadores da escola de Frankfurt vão dizer: ó, o ser humano ele é constituído por uma racionalidade instrumental e por uma racionalidade cognitiva. Só que, do ponto de vista de uma normalidade humana, primeiro, o ser humano ele faz uso de uma racionalidade cognitiva, porque ele para, ele pensa, ele analisa, para posteriormente fazer uso da sua racionalidade instrumental, que é o saber fazer, que é o colocar a mão na massa e desenvolver. O que a modernidade fez com o ser humano, os pensadores da escola de Frankfurt vão dizer, é colocar a racionalidade instrumental à frente da racionalidade cognitiva. O ser humano ele passa a fazer, ele consegue manipular, ele consegue desenvolver teorias e ele já vai aplicando. Por quê? Porque existe aquela pretensão de domínio, aquela pretensão de evolução, de desenvolvimento, que muitas vezes está atrelada exclusivamente à questão econômica, né? E não se tem uma tolerância, não se consegue conviver de maneira mais harmônica com o desconhecido, né? E se tem essa pretensão de esgotar os mistérios da natureza, quer se descobrir tudo, quer se avançar acima de tudo, né? Em nome do que está determinado aqui como progresso e eficácia. O que eles propõem para que se chegue a esse patamar ético ambiental é que se estabeleçam duas mudanças básicas. Tá? Primeiro, é necessário humanizar as relações com a natureza. Humanizar. O que tem no humano que não existe nos demais seres? Do ponto de vista filosófico, é a dignidade. O ser humano é o único ser digno, que possui dignidade em si. E tem que ser respeitado não pela sua racionalidade, mas pela sua dignidade. Eu respeito o meu aluno, eu respeito o meu colega, eu respeito os meus superiores, não pela posição social que eles ocupam, não pelo grau de intelectualização que eles têm, mas pelo fato deles terem dignidade. A humanidade dá ao homem dignidade. Então ele vai dizer o seguinte: nós temos que humanizar essas relações com a natureza, nós temos que nos relacionar com a natureza como se ela também fosse portadora de dignidade. Nós temos que respeitar os direitos da natureza também. E ao mesmo tempo, nós temos que promover uma ecologização das relações sociais. Perceber as diferenças existentes nas nossas relações, a pluralidade existente nas nossas relações. E daí conseguir extrair os seus benefícios. Uma ética ambiental ela se faz quando eu tomo ciência da importância do meio ambiente,
eu tomo ciência do meio ambiente natural, eu tomo ciência da importância da natureza, eu tomo ciência da importância do espaço em que nós habitamos e das relações que ocupam esse espaço, e eu consigo propor no meu convívio, da maneira como eu, né, ou nos locais aonde eu atuo, propor ações práticas do dia a dia que possibilitem uma melhora dessas condições. Esse é o desafio da educação ambiental também. Formação ética. Ok? Ficamos por aqui com essa aula. Retornaremos na sequência, ampliando essa discussão sobre a ética ambiental. Um grande abraço a todos. Fiquem bem.